Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite àqueles que nos assistem de longe, remotamente. Hoje é a primeira segunda-feira do ano de 2023 e como não poderia deixar de ser, tentar trazer uma mensagem de otimismo em tempos difíceis, para que nós como espíritas tenhamos esperança em dias melhores. Inclusive o Carlos, que vai fazer a conversa com a gente hoje, colocou uma imagem bastante subjetiva aí, né? Acho que só pela imagem nem precisava falar mais nada, né, Carlos? Eu vou fazer a leitura de um poema que o Carlos escolheu, um poema bem apropriado também. Em seguida eu faço a prece para que a gente possa começar os trabalhos, pedindo a Jesus que nos abençoe ao longo desse ano todo. Carta de Ano Bom, Casimiro Cunha, escrito, psicografado por Chico Xavier. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Se o ano que passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Ser na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Quem se esforça de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Lindo, né? Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, só para que a gente se concentre melhor e não se distraia. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos absorver os ensinamentos dessa noite de hoje e a todo momento da nossa vida. Jesus, como um ensinante tão especializado, a todo momento nos manda aprendizado. Que nós possamos sair dessa palestra melhor do que nós entramos aqui. Que Jesus abençoe o nosso ano com fé, com esperança, apesar de todos os percalços. Que Jesus seja o nosso modelo e guia. Que Ele abençoe o nosso irmão Carlos, que vai proferir a palestra hoje, para que ele seja intuído pelos bons espíritos e que nós possamos realmente ficar com a melhor parte, termos fé e sempre procurar, através do trabalho, nos melhorarmos como pessoa e como espíritos eternos que somos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, graças a Deus. Boa noite para nós. Boa noite. Nós encarnados, os desencarnados, os virtuais. E um feliz ano novo. O que é esse feliz ano novo, né? Outro dia alguém estava comentando sobre isso. Que ideia interessante essa de dividir a nossa vida em períodos, porque nessa mudança, né, de um ciclo, de um período para outro, a gente tem essa animada que vai começar um novo ciclo, alguma coisa nova, por isso a gente fala feliz ano novo. Na verdade, é a continuidade da nossa caminhada, mas já dá psicologicamente, né, aquela sensação que algo vai mudar, algo está mudando, né? E esse algo pode ser um convite ao otimismo, se até então não éramos otimistas, que seja a partir desse ano, 2023, o otimismo faça parte da nossa caminhada, e essa é a nossa reflexão de hoje. E como já disse a Eliane, essa imagem já fala muito, né? Veja que é uma lente que está colorindo, né, uma gravura, né, que fora da lente está árida, sem o verde, sem colorido, sem vegetação, né?
e bastou uma lente para mudar o cenário. Então, ser otimista é mudar a lente do olhar para a própria vida que vai continuar na nossa caminhada, que estamos fazendo o nosso destino a partir das nossas escolhas de cada dia. Cada dia que amanhece, nós já começamos a fazer as escolhas do que queremos fazer nessa oportunidade de cada dia. Então, estamos agora com 363 oportunidades de fazer algo bom, porque é isso que nós estamos aqui para fazer. Então, vamos caminhar um pouco. Eu fui ver qual é o conceito, que existe sobre o otimismo. É a disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo e principalmente em situações muito difíceis. É o oposto do pessimismo. Então seria o pensar que tudo vai dar certo em oposição ao pessimista que diz que nada vai dar certo. Mas aí começamos um questionamento. O que é dar certo? Não é? E perguntando ao espírita, o que é dar certo para o espírita? Estar aqui encarnado hoje é porque deu certo? Não é? Se nós estudamos que existe toda uma programação, todo um planejamento para aqui chegarmos na família certa, no local certo, no tempo certo, deu certo. A encarnação de todos nós deu certo. E com quantos nós competimos nessa vaga de estarmos aqui hoje? Então já começou a dar certo quando nós encarnamos e conseguimos essa chance de nos melhorarmos dessa vez, nessa oportunidade que nos é oferecida ainda, porque acordamos e pensamos, ainda estou aqui, ainda há o que fazer, ainda há o que aprender e oferecer ao mundo, porque cada um de nós veio trazer uma informação ao mundo. Já pensaram nisso? Qual é a sua informação? O que é que você traz como informação para o mundo? Não é? E essa informação é a nossa história. Cada um vai deixar, estamos vendo aí a desencarnação do Pelé, e cada um dando o seu depoimento, o que aprendeu com ele, qual é a lembrança que teve dele. Estamos vendo vários depoimentos interessantes e mostrando uma personalidade que nem todos conheciam. Então ele deixou o seu legado além do futebol. E nós? Qual é o legado que estamos deixando nessa existência? Pensemos. Então, a alegria de estarmos de novo na Terra, cumprindo um planejamento espiritual. Ninguém nasceu como obra do acaso. Nós não somos somente um conjunto de átomos ou de células. Há um além da matéria, há um ser transcendente que está aqui falando, pensando, agindo e construindo esse mundo. O mundo não está pronto. Ele está se fazendo, nem fisicamente, porque o interior da Terra ainda é incandescente, as rochas ainda não se solidificaram, nem espiritualmente. Não, mas nós estamos contribuindo com esse mundo melhor, cada um de nós, com certeza. Estamos atendendo aos propósitos divinos? Sim. É que muitas vezes a gente quer já uma Madre Teresa, um Chico Xavier, mas criar um filho, os pais e mães aqui presentes, não é atender um propósito divino, porque o filho, o espírito é de Deus, é divino, é criado por ele, e ele confiou a mim, pai, a você, mãe,
esse empréstimo para evangelizar e educar esse espírito para a eternidade. Olha que grande missão que cada pai, cada mãe, ou tio, tia, ou, né, aqueles que criam, que educam, que auxiliam o espírito a crescer, está atendendo aos propósitos divinos. Não é? Se eu sou um trabalhador honesto, né, estou cumprindo com as minhas obrigações diárias, mesmo que remuneradas, eu estou contribuindo com a construção do mundo, atendendo aos propósitos divinos. Então, cada um de nós tem funções que está realizando aqui na Terra. Só que não paramos para pensar o quanto nós somos importantes para Deus. Ele precisa de todos nós aqui, nesse momento. Por isso que deixa esses 8 bilhões de pessoas encarnadas atualmente realizando as suas ações. E não é para desistir, né? Porque seríamos desertores e desobedientes a esse propósito. Então, o propósito divino para cada um de nós começa no viver, valorizar a vida e agradecer por estar vivo a cada dia. Então, são coisas mínimas, pequenas, necessárias, importantes, que precisamos começar a pensar, né? E que nos traz aqui para essa reflexão. E nós que nos dizemos espíritas, né, eu agradeço demais por nessa existência eu ter conhecido a doutrina espírita, porque ela me ajuda a caminhar, é uma coisa, né, que eu só tenho a agradecer. Conhecer, estudar o espiritismo, não tem por que a pessoa ser pessimista por tudo que o espiritismo, a doutrina espírita nos oferece. Não é? Seria um contrassenso. Então vamos lembrar o que é esse suporte que está nessa obra basilar, né? Nessa obra básica, que é o Livro dos Espíritos, que precisa ser o nosso livro de cabeceira, no sentido de ler, reler, tornar a ler e ler para todo sempre e até depois de desencarnado. Né? Achou uma estante lá na espiritualidade, já tem um Livro dos Espíritos aqui, para que eu continue estudando, para tentar assimilar, entender e vivenciar o que ele nos diz. O que ele nos diz, Allan Kardec, na sua belíssima introdução. A alma existe, né? Porque por muito tempo se discutiu isso. Quem tinha alma, quem não tinha, se realmente ela existia, porque não era vista, percebida pelos 5 sentidos. Então ele vem comprovar, sim, existe uma alma que é imaterial, por isso não perceptível pelos 5 sentidos, individual, cada um tem a sua, que reside nesse corpo e que é o que vai me eternizar. Então, o que eu sou, em termos de pensamento e sentimento, é o que vai continuar. O que eu sou em forma de embalagem, né, de recipiente, de expressão dessa alma, precisamos devolver à Terra, porque foi da Terra que saiu para ela ser formada. Não é? E a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. Ou seja, todo esse estudo que fazemos da doutrina espírita nos 5 livros que saem desse livro principal, o Livro dos Espíritos, é para estudarmos essa alma, esse espírito, esse ser criado por um ser maior, que é a inteligência cósmica, que é a causa de tudo que existe nos universos, e que podemos, de alguma forma, já começar a levantar o véu para entender, e ao entender, eu me entender e me auxiliar a crescer, a evoluir, que é o que está acontecendo com todos nós. Tá? Então, o Espiritismo existe para isso, para estudarmos essa alma encarnada, ou esse Espírito eterno que cada um de nós é, para auxiliar o crescimento do ser imortal que é o ser humano.
Então vamos nos lembrar de alguns pontos principais que sempre precisamos lembrar e até assimilar para explicar àquele que não é espírita, que tem um conceito muitas vezes deturpado em relação ao que se faz aqui dentro e por que a gente se reúne, que são: primeiro, nós sabemos da existência desse ser maior que chamamos Deus, que é eterno porque não foi criado, né? Não teve um início, não terá um fim, porque se ele foi criado, há um Deus maior do que ele, né? Então isso, o que nós chamamos de Deus, é uma inteligência suprema, uma inteligência, uma energia, uma força que não conseguimos delimitar, definir, porque nós estaríamos acima dele. Mas existe o que se chama Deus e os seus atributos. Ele é soberanamente justo. O que é justo? Ajustar as coisas dentro de uma ordem. E bom, as leis divinas são boas, né? É o que precisamos aprender, submetendo-nos a elas. O mundo espiritual, onde estão os espíritos, de onde nós viemos para onde nós vamos, é o verdadeiro mundo normal e também sempre existiu, tá? E os espíritos vieram comprovar isso a Allan Kardec, porque essa doutrina é a doutrina dos espíritos, porque foram eles que trouxeram de lá do mundo espiritual para cá, para aprendermos um pouco mais. E esse mundo que damos tanto valor é um mundo secundário que pode acabar e o outro não acaba. Então, quando as pessoas começam a aterrorizarem, falando que vai haver uma guerra nuclear, vai acabar com o mundo, os mísseis vão explodir, tudo. Se explodir, se esses 8 bilhões de pessoas encarnadas desencarnarem, o que vai acontecer? Elas vão para o lado espiritual. Lá não tem como explodir. Então o espírita não pode ter medo, aí entra o otimismo, né? Que se o homem quiser acabar com tudo, que não vai conseguir, tá? Nós não vamos morrer. Essa é a convicção maior do espírita, que o espiritismo veio comprovar. A morte não existe enquanto há aniquilamento da vida, tá? Então devolvemos esse corpo emprestado para a terra, mas o que eu sou, serei sempre, o que penso e o que sinto. Isso diminui o meu medo da morte, porque não acaba, né? A morte foi criada no momento que o homem precisava ter medo dela, né? E alguns grupos se apoderarem disso como o poder de mandar, tá? E a pessoa tem que obedecer. Hoje, com toda essa capacidade de usar o racional, temos que mudar a nossa forma de ver. Não estamos mais na Idade Média. Então esse corpo, ele é temporário, perecível, né? E quando ele for devolvido à Terra, vamos estar livres em sentimento e pensamento que vai se expandir, né? Vamos ter um processo que esse corpo me limita a entender o que é o sentimento e o que é o pensamento. Ele vai se ampliar na desencarnação. É isso que os espíritos nos explicam, né? E vamos passando, né, por várias encarnações, por várias existências e experimentando vários corpos e funções, porque o espírita precisa aprender tudo o que for possível na matéria. Todas as sensações, incluindo as dores, os sofrimentos, porque isso faz parte da caminhada evolutiva. Então a vida material torna-se uma prova, tá, que vamos repetindo até que possamos nos desvencilhar daquilo que nos faz mal e nos prende aqui, nossos desejos e paixões terrenas, para subirmos levemente, apenas como espíritos que
sentem, no sentido de sentimento, porque muitas vezes ainda estamos no nível das sensações, gostamos dos prazeres da carne que nos dão boas sensações, mas precisamos avançar para o nível de sentimento, que é do espírito. A carne tem sensação, o espírito tem sentimento, né? Precisamos então passar da sensação de prazer, né, de comer aquele bombom delicioso que nos dá um prazer do corpo, para o prazer de compartilhar com alguém aquela amizade deliciosa, né? Então é nesse nível que estamos crescendo todos nós. Quem é que não se sentiu bem agora no Natal, estar entre família, né, entre amigos, compartilhando amizade e presença, né, ou sentiu falta da presença de alguém? É isso, né? Nós já estamos experienciando isso, o prazer da amizade, de como estamos aqui hoje, né? Olha que bom estarmos reunidos e todos que viemos aqui com o mesmo propósito, lembrar Jesus. Lembrar do que estamos fazendo aqui, falar de Espiritismo, né? E quando a gente encontra com o Espírito, então, o assunto é só esse, né? E vamos conversando, e é uma delícia. A reencarnação, né? Que as pessoas não conseguem acreditar porque não conseguem entender porque não estudam mesmo o Espírito, né? E não foi o Espiritismo que criou a reencarnação, né? Os livros mais antigos religiosos, dos Vedas, né? da Índia, de 3.000 anos atrás ou mais, já se falava em reencarnação, né? Todas as antigas civilizações do mundo, as suas religiões, muitas das secretas, já se falava em reencarnação, né? Até que veio um cristianismo aí, igrejeiro, que cortou a reencarnação. E aí as pessoas nos demonizam porque nós acreditamos em reencarnação e, mais do que isso, sabemos que ela existe, né? Então elas são progressivas, né? Não, o espírito não regride, e bendita a reencarnação. Mas se nós desencarnarmos hoje, né, se esse míssil que eles estão falando que está vindo, né, nos atingir hoje, está bom até aqui, já aprendemos tudo, não precisa voltar para aprender mais nada, não é? E outra coisa, além dessa misericórdia divina, que é deixar voltar para aprender, para fazer o que não fez, né, e para aprender tantas outras coisas, a possibilidade real das relações dos espíritos com os homens. Por quê? Se existe esse mundo material, perceptível pelos 5 sentidos, se nós estamos mergulhados no mundo espiritual, perceptível pelo 6º sentido, que nós chamamos de mediunidade, né? Que as pessoas têm uma certa percepção desse outro mundo. E se o meu pai, que sempre me amou, está aqui do meu lado, será que ele não quer conversar comigo? Falar, e aí, filho, tudo bem? Nossa, filho, que saudade. E que mal é nisso? O que existe isso de anticristão? Para as pessoas nos tacarem tantas pedras e falar que nós somos do demônio. Pensa, né? Então, se nós temos aqueles que nos amaram, que estão aqui em espírito, e em espírito é pensar e sentir, ele continua me amando, minha avó continua me amando, todos que se foram, e querem conversar. E por que não? Né? Que maldade é essa que não nos deixa matar a saudade? Né? Sempre na época, de vez em quando está no Face alguém falando, eu queria que por um dia tivesse aberta a porta do céu para conversar, né, com o ser amado. Está aberta a porta da mediunidade, né? Mas o medo, o preconceito, o que a gente aceita dos outros, limita e a gente sai correndo se aparecer na nossa frente. Foi isso que aconteceu, né? E cada um, olha a nossa obrigação, que o Espiritismo nos comprova, cada um deve tornar-se útil, né? Quem tem vontade de morrer é porque está se sentindo inútil, ninguém pede nada para ele, ficou invisível. O idoso, por exemplo, ninguém pede, aquele programa de televisão antigamente, ninguém conversa com o idoso, né? Então acho que o idoso não serve para mais nada.
Aí vai se tornando inútil, invisível, ninguém olha para mim, ninguém fala, não, eu vou morrer, já estou morto. Então, cada dia, o que eu posso ser útil, até como se fosse um vendedor, né? No que eu posso lhe ser útil, minha esposa, né? Minha amiga, né? Meu amigo. E servir, tem nada melhor no mundo do que servir. Quem não aprendeu ainda, que experimente. De acordo com as faculdades, ou seja, os talentos que todos nós temos em potencial e podemos exercer no treinamento, né, na repetição, no querer. O que eu quero fazer de bom em 2023 para o próximo? E vamos fazendo. Agora, né, são as parábolas dos talentos. Deus pôs nas nossas mãos para que a gente tenha essa experiência e contribua com o mundo. Então vamos fazer aqui um contrato, um combinado, que nesse ano e a partir desse ano 2023, nós vamos riscar do nosso vocabulário essas expressões aí, ó. Não consigo, é difícil. Isso aí é um paredão que a gente coloca na frente, que a gente não caminha, né? Não consigo ainda, né? Deixa eu treinar um pouco mais, deixa eu me exercitar, né? Que vai. Agora eu não consigo, parece que a pessoa está falando assim, não quero, né? Parece que tem uma mensagem subliminar, eu não quero, aí não vai. Aí é difícil, o difícil quer dizer demorado, mas não quer dizer impossível, né? Aí eu não consigo fazer uma leitura aqui na frente. Tenta, né? Fica vermelho, treme, erra, gagueja. No outro dia você faz melhor, no outro dia faz melhor, no dia você está fazendo palestra. Como todos nós, se a gente não tivesse dado o primeiro passo que estava andando hoje, se eu não tivesse caído na água, não saberia nadar. E tantas coisas, né, que precisou ser repetido para chegar, né? Se não tivesse entrado na escola, teria se formado. Então nós estamos aqui para caminhar e não tem desculpa, né? A desculpa é ou eu quero ou eu não quero. O resto é justificativa, a gente quer dar, né? O Espiritismo começa fazendo barulho, né? As mesas girantes, né? Os barulhos nas casas, né? E as pessoas, ao invés de investigarem o que estava acontecendo, usaram como distração para rir do fenômeno, ou usaram dizendo que aquela casa é mal assombrada, né? Que ali, né, que foi nosso estudo dessa quinta-feira, né, das casas mal assombradas, tem um morto naquela casa fazendo aquele barulho, não entra lá não. Olha que incoerência, a pessoa não acredita que o espírito possa se comunicar, mas quando tem um barulho numa casa que eles falam que é mal assombrada, tem um morto lá falando. Como é que pode? Então a própria pessoa não pensa no que ela está falando e divulga, né? Tem assombração lá. O que é assombração? É morto. Então pode ou não pode comunicar, não é? Então começou até que um professor sério, pesquisador, Hipólito Leon Denis Arrivaio, né, colocou um olhar e falou: espera aí, isso não é brincadeira, isso não é assombração, vamos investigar. E começou a fazer perguntas sérias para aquelas mesas e deu origem ao Livro dos Espíritos que nós estudamos hoje, né? E usou o pseudônimo de Allan Kardec, né? Veio comprovar a partir daquele barulho inicial que eles estão vivos. Então, que os espíritos estavam fazendo barulho, é igual criança quando começa a fazer bagunça. Eu estou aqui, mamãe, você não está me dando atenção. Então, os espíritos fizeram barulho para mostrar: nós estamos vivos, a morte não existe. Né? E a partir do Livro dos Espíritos, nós temos a filosofia espírita, que nos apresenta o que é a vida material, que é consequência da espiritual, para nós crescermos. Agora, nesse século XXI, estamos na fase da transformação social. O Espiritismo veio para quebrar paradigmas, modelos de forma de pensar e de agir no mundo. Então, por isso que diz: quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, popularizado e forem aceitas pelas massas humanas,
Com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Ou seja, quando as pessoas quebrarem o preconceito, o medo dos religiosos que põem medo nos seus fiéis, vai ficar mais natural aceitar as ideias que o Espiritismo apresenta e a forma de olhar o mundo modifica. Né? A pessoa não vai desesperar mais na beira do caixão porque ali ele nunca mais vai ver o seu ente querido. Isso não existe, isso aí, que Deus é esse que me faz amar alguém para nunca mais ver. Pensa, vamos raciocinar, vamos para o racional. Mas parece mais um Deus maldoso, né? Já é difícil amar alguém, né? E aí chega uma pessoa morta, pronto, aqui acabou, você nunca mais vai ver. Né? E as pessoas ainda falam isso, nossa, agora nunca mais vou ver minha mãe. Tem gente que pensa isso ainda. Mas quem que colocou isso na cabeça dela? Né? Aí veio o Espiritismo para libertar, falando, não, sua mãe está aqui do lado, está falando que te ama e está te esperando. Você quer ir hoje? Não, dá para esperar um pouquinho. Então, essa transformação social é isso. Né? Essas pessoas que estão fazendo ainda por ignorância, né? Abusando das outras, fazendo maldades no mundo, fazendo guerra. Existe uma lei de causa e efeito, de ação e reação, de causa e consequência, que é o que na outra encarnação precisamos aprender. Que o outro, para que eu colabore com ele, não o destrua, porque assim eu posso fazer, porque eu estou numa posição hierárquica superior aqui no planeta. Então quem está acima é para puxar quem está abaixo e não pisar como uma formiga. Aliás, nem na formiga devemos pisar, né? Quem é o verdadeiro espírita, que eu estou enxergando aqui vários? Né? Ele vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as outras parecem pequenas. Não é assim que a gente vê o mundo? Espíritas presentes. Muito bem. Né? São mesquinhas pelo futuro que nos aguarda, porque a vida é tão curta, tão fugaz, né? Essas tribulações são incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Então vamos fazer a nossa viagem, né? Eu gosto de dar o exemplo para Belo Horizonte, que a gente vai de Gardênia, né? Que é o melhor expresso que nós temos aí no mundo. Então só de entrar no Gardênia já começa a aprovação. Né? Chega durante a viagem, esfria e sua blusa está lá na mala, no bagageiro, já começa o sofrimento. Né? Depois esquenta, o ar-condicionado não está funcionando, as janelas não abrem. Né? Mais para frente dá aquela fome e o ônibus não para. Né? Olha quantas situações podem acontecer daqui a Belo Horizonte. Por que a gente aceita? Daqui a pouco eu vou chegar, né? Vou tomar um banho, né? Vou trocar de roupa, a vovó está me esperando, a titia está me esperando, um hotel para ficar. Então a gente suporta. Nós estamos encarnados viajando de Gardênia. Então vamos aceitar. Não vai ficar o resto da vida no Gardênia, né, Carlos? Não vai passar ali. Ele está, né, no seu ritmo, ele está rodando na estrada. Então essas tribulações, a gente não deve dar um maior valor do que para aquele momento. E ir em busca da solução. Porque às vezes também a gente fica no problema, né? Tem que pagar conta. Agora em janeiro tem IPTU, tem PVA. Fica pensando na conta, ao invés de ficar atrás da solução, que é o dinheiro para pagar. Eu estou doente, eu estou doente. Vai fazer um tratamento. Né? Já foi fazer uma consulta? Não, está esperando o quê? Então você fica no problema, senta no problema e não resolve. Isso não é ser otimista. Estamos numa vida de provas e expiações. O que é uma expiação? Porque eu não fiz na outra vida, eu tenho a chance de fazer nessa. É como dependência na escola, né? Você passou em todas as disciplinas, menos, né, em português, que você tinha uma professora brava, né? E aí você não conseguiu passar. Você volta numa nova chance para ir fazer uma expiação. Provação, é a prova na escola.
né? Já que eu sou bom nessa disciplina, eu vou fazer prova para provar que eu sei, para passar para outro ano, para outro período, né? Essa é a nossa aprovação. Então, quando nós temos esse olhar de mundo como escola, a prova, a aprovação ou a expiação tem outros significados. Amargura, sofrimento e dor, como nos diz Joana de Ângeles, são alavancas para nos auxiliar a subir e melhorar intelectualmente e moralmente. Porque dentro do problema, tá, nós vamos desenvolver a nossa inteligência para resolvê-lo. Né? Tem muita gente, para que eu tenho que estudar matemática? Né? Porque ao estudar aquele problema, você está desenvolvendo a inteligência, tá? Desse tipo de inteligência para essa disciplina. Né? Então nós queremos tirar os problemas, não gosto de matemática, então não deveria ter na escola. Mas você ia perder uma oportunidade de desenvolver parte do cérebro que vão te auxiliar como espírito. Então tudo é importante, né? Na escola como na vida. Então são provas úteis para o nosso adiantamento. Então vamos agradecer, né? Nesse final de ano a gente agradece tudo, né? Todas as coisas boas que me aconteceram e as não boas que também me aconteceram, que me fizeram crescer, e aquelas das quais eu fui livrado sem saber, né? Porque nós somos muito ajudados o tempo inteiro. E se algo que a gente não gosta acontece, é porque foi tentado evitar o máximo, mas só aquilo que eu vou precisar passar. Né? De repente poderia ser algo até maior, mas foi minimizado pelo amor dessa misericórdia divina. Então, passar sem murmurar, sem reclamar, sem brigar com Deus, que muita gente faz. É aquela pergunta, por que eu? Não é essa pergunta. Por que não eu? Né? Todo mundo está contraindo Covid, por que eu não? Né? Aí quando acontece, nossa, eu estou com Covid, como? Ué, como todo mundo. Então a gente acha que só porque é religioso, só porque frequenta o centro espírita, só porque é médico, está livre das coisas do mundo. Está todo mundo na chuva. Vamos olhar, cada dia lá é um. Né? Ah lá que interessante, tudo está no livro do Espírito. Será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções então acima, resignação. Resignação para o Espírito é o quê? Aceitar e ir em busca de solução, não é acomodar. Eu estou doente, então vou esperar que é dessa vez que eu vou. Não, qual é o tratamento? Eu nasci pobre, então eu tenho que ficar nessa favela aqui até morrer. Não. Como é que eu saio disso? Tem recursos, né? Eu não preciso ficar naquela situação. Ali é o início para eu crescer. Mas eu cruzo os braços e falo, não, Deus quer assim. Não, Deus não quer isso não. Deus quer que a gente seja feliz e nos dá todos os recursos para a gente crescer. Aí volta de novo, eu quero ou eu não quero. Né? Se eu não quero, eu arrumo as desculpas todas. E aí eu estou falando, todos nós, 8 bilhões, sem exceção, no mundo, não só no Brasil. Deus não é brasileiro, isso é uma mentirinha que contaram. Né? Deus é universal. Temos ajuda espiritual. Deus, né, que a gente pode conceituar como amor, que é um amor que a gente não conhece ainda. Esse amor é tão grande que ele coloca ao nosso lado um espírito para nos servir. Né? Então você tem ali um indivíduo que está a seu serviço. Peça que ele vai te oferecer o melhor. Né? Então existe essa ajuda espiritual, né? E eles estão sempre nos amparando, nos intuindo, mostrando o caminho. Mas a gente tem uma coisa chamada teimosia, né? Filha do orgulho, que a gente acha que a gente sabe mais que o Espírito que está vendo do outro lado. Aí a gente tem aquela intuição, não vai em tal lugar não. Isso é coisa da minha cabeça. E vai, e quebra a cara. Teve o aviso, né? Quem nunca passou por isso. Então, perseverança para colher os frutos dos teus trabalhos. É bonito isso, né? A gente continuar independente de tudo e de todos e colher frutos desse nosso trabalho.
Às vezes eu vou, né, na Santa Casa, no hospital, tem aquelas placas, né? Esse hospital, essa Santa Casa foi fundada em tal ano por fulano de tal. Né? Eu fico olhando, olha, tem mais de 100 anos e alguém teve essa ideia, né? E olha quantas pessoas foram atendidas nesse hospital, nessa Santa Casa, nesses anos todos, nesses 100 anos ou mais, a partir de uma ideia. Então é fruto do trabalho de uma pessoa que quis, né? Não deve ter sido fácil, né? Construir um hospital, uma Santa Casa, há muito tempo atrás, mas é fruto do trabalho, dessa ideia que ele levou à frente. Né? Essa casa aqui mesmo, vai fazer 29 anos agora, quase 30 anos. Fruto de uma ideia, né? A Mina está aqui como uma das fundadoras, né? A Tânia não veio hoje, ela está sempre aqui também como uma das fundadoras. Né? E a gente que acompanhou desde o início sabe a dificuldade, né, de arrumar dinheiro para poder primeiro alugar nas casas na cidade, depois comprando esse terreno, construindo, levantando, e quantas pessoas são atendidas aqui, encarnadas e desencarnadas. Esse é o fruto do trabalho. Né? Filho, fruto de trabalho. Né? Educar um filho, evangelizar, né? Possibilitar que ele tenha uma boa formação, né? Se tornar um profissional, uma pessoa de bem. Isso tudo é que nós vamos oferecer do outro lado, mostrando, esse é o fruto do seu trabalho, isso que você foi fazer lá embaixo, se a gente estiver em cima. Então, qual é o legado? Qual é o fruto do meu trabalho que eu vou oferecer aos pés de Jesus quando chegar do outro lado? Cada um tem o seu. Né? Não nos diminuamos, ele está fazendo muita coisa boa. E aí nós vamos lá no nosso livro, o que Kardec perguntou a respeito disso. Que é esse tal de anjo de guarda, que as outras religiões falam? É isso que eu estava falando. É um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Né? Então, Deus colocou um espírito, né, mais elevado, muito mais elevado do que eu, para me conduzir por toda essa existência e ainda continuar do outro lado. E ainda endossou a minha vinda, né, para que eu estivesse aqui, cada um de nós, 8 bilhões de pessoas. Que Deus é esse que a gente acha que conhece? Né? Olha as maravilhas invisíveis que estão ao nosso lado e a gente não percebe. Né? Então ele pertence a uma ordem elevada. Eu estava pensando, a gente fala de Chico Xavier, né? Espírito superior, humilde, tudo que ele ajudou. E o Emmanuel, como era o seu mentor, era muito mais evoluído do que o Chico Xavier. E a gente não tem ideia. Então o Chico para a gente já é top. Emmanuel, né? Acima dele, quem é Emmanuel? A gente não tem ideia, não é? E qual é a missão do Espírito Protetor? Qual é a missão de um pai? Qual é a missão de uma mãe nessa existência? Né? Fazer com que aquele espírito cresça, né? E seja feliz, né? Essa aí não é a nossa felicidade, o pai e mãe, ver os filhos felizes, e não fazemos tudo para que ele conquiste essa felicidade. Então o mentor é um pai, é uma mãe de alguma encarnação, né? Que por amor, não por piedade, não porque a gente é coitadinho, por amor nos serve, como nós por amor servimos nossos filhos, nas nossas limitações. Né? Então ele guia, auxilia, consola, né? Está e gosta de ajudar, podemos pedir. Desde o seu nascimento, desde o nascimento, antes da programação do nascimento, depois da morte, né? E em muitas existências, até a gente crescer, né? E olha que trabalho que a gente dá, né? O nosso mentor. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Sede Perfeito, né? Vamos estudar esse capítulo, como ser perfeito. E ele dá algumas ideias dos Espíritos lá, falando sobre o homem de bem, né? O que é ser o homem no sentido de ser humano, bem, bom. Esse homem de bem precisa ser otimista, né? Então, entre os itens está lá, ó, depositar fé em Deus, né? Muita gente às vezes tem essa expressão: Deus não foi bom para mim. Deus é bom ou Deus não é bom?
né? Então, só porque as coisas não saíram como eu gostaria, né? Eu que queria passar naquele concurso, naquele vestibular, conseguir aquele emprego, não consegui, Deus não foi bom para mim. Né? Quem nunca ouviu essa expressão, ou pior, já falou, né? Deixou eu ficar doente, deixou minha mãe morrer, Deus, nem que é isso? Olha como é que a gente fala as coisas sem pensar. Né? Então tem que ter fé em Deus, que tudo que nos acontece é para o nosso melhor, na sua bondade, na sua justiça, ajustar as coisas na sua sabedoria, né? E sem a sua permissão nada acontece, né? Então vamos aprender a nos submeter à sua vontade. Então, é muito bonito, né, falar o Pai Nosso, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, desde que coincida com a minha. Né? A gente coloca ali uma mensagem subliminar. Ou a gente aceita a vontade dele ou não. Né? Agora falar de boca e na hora que acontece brigar com ele, tem que tomar uns remedinhos, né? Para acalmar. Fé na vida, temos fé na vida? Né? O verdadeiro homem de bem tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? Então, quando nós vamos tomar uma decisão, até mesmo uma compra, né? Será que eu estou precisando mesmo trocar o carro que está bom? Ou eu posso pegar esse dinheiro e contribuir comprando um terreno, auxiliar a comprar um terreno para um centro espírita, para uma entidade de caridade? E isso vai ser fruto do trabalho, que vai me dar muito mais prazer, né? Como esse espírito que eu falei, que fundou a Santa Casa do Hospital. Ele deve passar lá em frente, de vez em quando visitar, e falar, olha, que bom que esse hospital até hoje está aí servindo as pessoas. Né? E tantos centros espíritas que estão aí mais de 100 anos, né? Ou mesmo igrejas, lugares que vão auxiliar as pessoas no futuro. E é isso que deve dar prazer, e não uma ostentação de falar, olha, todo ano eu tenho um carro zero, como é que eu sou uma pessoa chique? Mas daqui a um ano eu vou ter mais esse prazer, vou querer outro carro zero, e outro. E o meu dinheiro que poderia estar auxiliando a construir, né, locais para servir as pessoas, não me daria um prazer muito maior até depois de desencarnar? Né? Todas as vicissitudes, todas as dificuldades da vida, as dores, são provas ou expiações. Então vamos aceitar e passar por ela e resolvê-las sem murmurar. Ainda nesse capítulo, então, e é interessante que o Espírito também fala que a gente não precisa ir, né, se internar, ficar em oração o dia inteiro, livre do mundo. Vamos lembrar de João, estar no mundo sem ser do mundo. Aí eu posso fazer as coisas do mundo, sim, ser jovial, alegre, participar de festa, dançar, cantar, coisas do mundo. Né? Não tem que ficar à parte do mundo, porque tudo é pecado. Não, mas eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Qual é o objetivo, né, das minhas escolhas? E saber que eu sou herdeiro de Deus. Lembrando Leon Denis, né, continuador de Allan Kardec, que precisamos estudar seus livros também, quando ele diz: essencializados da ideia de que esta vida não é mais que um instante, no conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. Lembrando sempre que eu sou o causador de tudo que me acontece, coisas boas e não boas, né? Mas em algum momento, nessa ou em outra existência, eu plantei. Agora que eu estou maiorzinho, mais maduro, já posso colher e aguentar essas consequências. Porque tem isso também, né? De novo, a misericórdia divina. Nem tudo que eu fiz na última, eu estou colhendo nessa. Né? Eu preciso amadurecer, né, para quando eu colher, eu aprender com a colheita. Porque não é só para sofrer e doer que estamos aqui. Né? Dor por dor não resolve nada. Eu tenho que aprender com aquela dor, aprender com aquele sofrimento para crescer. Para isso que ele existe. Tem um livro, né?
nós já trabalhamos ele aqui, né? Viagem de Allan Kardec, quando ele fala da alegria de visitar os primeiros centros espíritas, né? Viagem de 1862, mas na verdade começou em 1860, né? 3 anos depois do advento do Livro dos Espíritos, em que ao chegar no centro espírita, no interior lá da França, na cidade de Lyon, ele encontra operários de fábrica que vão lá estudar o Espiritismo. E tem um depoimento de um deles que fala que eles vieram, né, de um lugar distante, né, trazendo as ferramentas de trabalho para partilhar como fruto do seu trabalho, porque ali era uma festa que eles veriam ouvir falar do Espiritismo. Então esse é o otimismo do espírita. Eu vou hoje, segunda-feira, ao centro espírita, presencialmente, porque lá se fala do Espiritismo, lá aqui no centro espírita eu vou encontrar com os espíritos amigos, que estão todos aqui entre nós, vou receber esses fluidos que estão caindo como chuva em nossa cabeça, chuva de bênção, de luz, que aqui é um ambiente adequado para isso, porque é diferente estar aqui e estar em casa assistindo essa exposição, porque aqui estamos recebendo o abraço, a visita daqueles que se foram e continuam nos amando e querem nos auxiliar. Né? Que nos diz Bezerra de Menezes? A alegria é resultante da esperança, que nos inflama o ser diante do futuro promissor que existe. Anunciado pela fé operosa, que nos sustém no serviço de cada dia, com fidelidade e correção. Olha a profundidade da fala de Bezerra. Ivone do Amaral Pereira, uma das médiuns, né, importantes no movimento espírita, que nem todo mundo conhece também, diz a importância dela conhecer a doutrina espírita, que é a doutrina do Senhor, né, a esperança na sua justiça, a fé, a paciência, que impeliram para o Espiritismo, né, a partir da sua mediunidade, que começou nos primeiros dias de vida, que ela quase foi enterrada viva, né, que veio forte para dominar e superar, e ela vem nessa reencarnação expiatória e conseguiu cumprir os 84 anos de existência, o seu trabalho. E quando estivermos com problemas à nossa volta, vamos olhar pela janela e lembrar de Mateus 6, 26. Observar os pássaros do céu. E aqui na nossa região nós somos privilegiados, né? De manhã a gente abre a janela, os pássaros estão, né, começando o seu dia, durante a tarde eles estão procurando um local, né, para se alojar, para passar a noite. Né? E precisamos aprender a contemplar a natureza, porque nós somos a natureza. Não temos nós e a natureza lá. Nós somos a natureza, nós somos essa criação divina. Então veja que os pássaros não semeiam, não guardam celeiro, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles. Então a gente olha os pássaros quando está passando um problema e fala, nossa, se Deus não se esqueceu deles, Ele também não se esqueceu de mim. Alguma situação nova vai acontecer hoje. Sai da cama e vai à luta, que você vai receber alguma coisa naquele dia. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu-se como um deles. Então, por que os lírios são tão bonitos se daqui a pouco vão morrer, vieram só para a reprodução das flores? E nós que vamos ficar eternamente, né? Por que não valorizar a beleza humana, que é maior do que os lírios? Então, não vos inquieteis, mensagem de otimismo que está no Evangelho, que precisamos ler também, vamos colocar na nossa programação esse ano, ler a Bíblia, ler o Antigo Testamento, ler o Novo Testamento, ler os 5 obras espíritas, né? Porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Isso é fé. Deus me permite passar por isso, que Ele sabe que é o que eu estou precisando no momento, mesmo que doa. Né? Olha quantos problemas tivemos em 2022.
ficaram lá, né? Agora estamos com outros, né? Então nós vamos trocando e aprendendo sempre. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, né? Cada dia passa o seu cuidado ou o seu mal. Então, concluindo, otimismo é saber que existe sempre um amanhã. Ah, mas se eu amanhecer no outro dia morrer, o amanhã quer dizer desencarnado também, né? Já que a vida não acaba. Que hoje sou melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje. Né? Sou responsável pelo meu destino, tenho livre-arbítrio, instrução, recursos para escolher como caminhar. E o mais interessante disso tudo, que nos faz felizes, é que Jesus já veio. Né? Quando estávamos lá, antes da sua vinda, esperando o Messias, a vida era muito mais difícil. Vivíamos somente de esperança. Hoje, vivemos da certeza desse ser luz, amor e perfeição, que pisou aqui, encarnado num corpo como o nosso, não foi diferente o corpo dele, e veio nos mostrar o caminho, nos falar da verdade e o que é a vida. E estamos todos até hoje, com todos esses recursos à nossa disposição. E existe o livre-arbítrio para quando quisermos começar a caminhar, possamos fazer. Então aqui a referência dos livros onde eu li para poder falar aqui. Olha que a literatura espírita é farta, é vasta, para nos auxiliar a viver. Chico Xavier não escreveu mais de 400 livros só para enfeitar estante, né? Foi por amor, porque foi com sacrifício que ele escreveu. Né? E a própria vida dele, né? Nós temos no nosso canal lá, 126, né? A historieta da vida dele no nosso projeto Prosa com Chico, para a gente ver que é possível. Chico Xavier era uma pessoa como nós, cheia de defeitos, de responsabilidade, né? A diferença é que ele quis. É sempre, vamos guardar isso, eu quero ou não quero. Vamos parar de sabotar a nós mesmos. Se eu quero, eu vou e faço. Se eu não quero, eu tenho 1000 desculpas, 1000 justificativas. Tudo bem? Vamos sair daqui mais otimistas? Colocar isso antes. Agora nós vamos conversar com Jesus. E Jesus está aqui. Vamos fechar os nossos olhos, sentir o seu perfume, nos envolver na sua luz, permitir o seu abraço e ouvir a sua voz, dizendo: bem-aventurados todos os aflitos. Por quê? Serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Beba dessa água que eu tenho a lhe oferecer e nunca mais terá sede. Vós que estáis fatigados, vinde a mim e bebei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estarei contigo até o final dos tempos. É a esse Jesus que queremos nesse instante agradecer pelo sacrifício de ter vindo nos mostrar como viver aqui e a paciência e o amor de nos esperar crescer, porque estamos todos crescendo como os lírios do campo, na beleza de ser humano, de conviver com outros humanos, irmãos e irmãs de caminhada, e nesse amor fraterno da amizade que nos une,
sentir a sua presença, porque onde dois estão fraternalmente unidos, há um terceiro, há a sua luz. Que possa nos abençoar nesse instante e nos fortalecer, para que nesse ano que se inicia, possamos caminhar de maneira mais acertada, determinada, em Tua direção, dando as mãos para aqueles que caminham conosco, para não irmos sozinhos, para não subirmos sozinhos. Que essa casa se ilumine e abra suas portas a todos os necessitados da Tua bênção, encarnados, desencarnados, e todos aqueles que estão ligados na nossa história, familiares, amigos, desencarnados ou encarnados, possam receber a Tua luz. Nesse instante, os que estão nos assistindo em casa, recebam a Tua luz e possamos do fundo do coração dizer graças a Deus. Uma boa noite, muito obrigado pela